Bom, pessoal, bom dia. Eu assisti o vídeo na íntegra do Bolsonaro com os ministros e me causou espanto muitas pessoas jogando pedras aí nos ministros, no Bolsonaro, com relação a essa reunião. Ora, eu sou um crítico do governo Bolsonaro, da pauta do governo dele, a qual eu discordo, mas vamos tomar cuidado porque muitas posturas supostamente em defesa da democracia são totalmente antidemocráticas. Porque, vejamos, qual foi a pauta que o povo brasileiro elegeu o Bolsonaro? Que ele sempre foi muito transparente qual era a pauta dele no programa de governo e na propaganda política. E mesmo antes disso, em programas de televisão. Qual é a pauta do Bolsonaro? Pauta essa que fez ele ser eleito pela maior parte da população brasileira. Uma pauta conservadora, cristã, pautada em tradições e respeito a tradições. Uma delas que implica, dentre outras coisas, ser contra o casamento, por exemplo, homoafetivo, ser contra o aborto. Coisa que o próprio Bolsonaro reforçou um dia depois da reunião ser divulgada na entrevista da CNN. Tá? Ele mesmo voltou a falar da questão de casamento homoafetivo, que é contra e contra o aborto. E outras coisas, né, do cristianismo, que faz que, por exemplo, ele corte de verba de certas bolsas de pesquisa, que pesquisa funk, que pesquisa sociologia, que faz ele olhar com desdém para esses outros tipos de manifestações sociais. É um governo liberal com Estado mínimo, né, apenas para regular a economia, um programa político que defende a exploração de áreas indígenas e a relativização de normas de proteção ambiental. Isso está no programa de governo dele. Inclusive o MPF, quando entrou com ação contra o Bolsonaro, quando ele disse que o quilombola era preguiçoso, era gordo e preguiçoso, a ação foi julgada improcedente, porque o juiz e o TRF consideraram que isso fazia parte do programa político dele. Quando ele falou isso, ele estava em campanha política. E é uma ideia dele, uma ideia diversa da nossa, contraposta à nossa, mas que é uma ideia de um político, tá? Um programa de governo. Ah, mas é absurdo. Sim, só porque a ideia é diferente é absurdo. Outra pauta dele, encerrar a polarização de minorias, LGBT, religiões africanas, todas as minorias. Ele quer encerrar essa racismo, ele é contra a nomenclatura racismo, feminismo, ele é a favor de unificar o povo brasileiro e tal. Relativização de normas ambientais, desburocratização da questão de empresas, desafogar a empresa em relação a tributos, um ódio à esquerda, né? Ele falou no vídeo da reunião que quando enalteciam lá no Congresso Fidel Castro, Che Guevara, Mao Tse Tung, todo mundo aplaudia. E quando ele fala lá de um general, ele é trucidado, etc. Ele diz que o Fidel Castro é tão assassino quanto o Mao Tse Tung, quanto o Stalin, etc. Falou isso na reunião de novo, né? Falou dele que o apoio ao AI-5 não é o apoio ao AI-5, o AI-5 não existe mais, que apenas dando força lá para o eleitor dele, etc. Que ele respeita a democracia, a separação dos poderes, o ódio à corrupção, né? E também a postura de que a corrupção ela é prioritariamente da esquerda brasileira e prioritariamente do PT. É uma pauta que sempre ele foi sem filtro, sempre falou muito palavrão, sem muito filtro, sem muito polimento. Isso ele sempre foi assim. E uma outra pauta do Bolsonaro é combater um predomínio intelectual de pensamento de esquerda. E ele se infiltra nas universidades, ele se infiltra no debate através de algumas pessoas para relativizar aquilo que já estava assentado há décadas, né, pela intelectualidade brasileira. Bom, essa pauta inteirinha aqui, 90% eu discordo. Mas, gente, na reunião ministerial, ele foi fiel a essa pauta. E é por isso que ele sai mais forte da reunião. Eu vi tudo que os ministros falaram. Tudo que os ministros falaram visa exatamente essa pauta. Então, a divulgação desse vídeo só fortaleceu o Bolsonaro, porque ele mostra que é mesmo Bolsonaro de antes da eleição, toda essa pauta que ele já defendia no programa de governo, nos programas, etc., na reunião ministerial foi com toda a força e de forma assim verdadeira, né? Porque estava lá classificada a reunião como secreta, ou seja, nunca seria divulgada. Então, quem elegeu o Bolsonaro vai amar ele ainda mais com esse vídeo. Tá? Outra coisa que estão falando, por exemplo, a Gabriela Prioli falou lá,
Nossa, mas em que momento eles falam da saúde? Em que momento eles falam do combate ao vírus? Gente, o Tate, que é o ministro da Saúde, todos os ministros foram ouvidos. Da infraestrutura, do desenvolvimento regional, ministro da Educação, da Saúde, Banco Central, das Relações Exteriores, da Defesa, do Gabinete Institucional, da Pecuária, da Pesca, do meio ambiente, todos foram, da tecnologia, da ciência, todos foram ouvidos e cada um falou sobre a sua visão de combater a crise. Só quando o Tate falou, ele falou de construir mais hospital, leito, quando falou que é da pasta da saúde. É um equívoco pensar que os problemas macro da sociedade possam ser resolvidos só por uma ciência, só pela medicina. Até o professor José Cláudio Monteiro de Brito tem falado sobre isso, que o saber complexo exige um diálogo de várias ciências, e sim, eles estavam ali reunindo o destino do país em várias dimensões. Mas eu não concordo, porque o do meio ambiente quer relativizar as leis ambientais. Quer mesmo, porque esse é o programa do governo. Né? O outro lá quer desburocratizar. Quer mesmo, porque esse é o programa do governo. E digo mais a vocês, o Bolsonaro foi muito inteligente, ele sabe disso, ele é um político também. Né? Ele sabe que ele é identificado por causa dessa pauta. E o que ele disse na reunião? Eu percebi numa frase, ele disse assim: gente, não vamos ficar calados. Falou alguma coisa à mídia, de prender, não sei o quê. Vamos botar a boca no trombone, dizer que é contra algemar, prender pessoas, quer dizer, fazendo aquele terror todo. Não só eu, todos os ministros aqui vão falar que são contra prender, que deixa a pessoa trabalhar, que está passando fome, isolamento social, a puta que pariu, não sei o quê. Ou seja, esse enfrentamento dele, ele sabe que está favorecendo. Então, quando ele foi na CNN, no dia seguinte, ele continuou enfrentando e batendo de frente. E ele disse para os ministros: você tem que bater de frente com o ministro da STF, com isso, com aquilo outro, para preservar o nosso governo. Então, assim, ele está sabendo jogar com isso. Tá? Então, assim, a partir do momento que a gente tem um ódio por esse grupo, a partir do momento que a gente diz que eles são burros, que eles não sabem de nada, que eles são uns merdas, são uns fascistas, uns nazistas, a gente só reforça o grupo que está governando o Brasil. A gente só se distancia sem diálogo nenhum. Tudo bem que eles não são muito abertos ao diálogo em alguns casos, mas a gente só reforça a tese deles de que a esquerda se acha intelectual e que ele não sabe de nada. E eles falam para o ser humano médio. Claro que tem também intelectuais que apoiam o governo, mas em grande medida o cidadão comum, que não se via identificado nas discussões complexas da esquerda, que se fechava no seu clero intelectual, se identifica com esses caras que falam sem filtro e de forma pragmática. Tá? Embora não seja, na minha opinião, não sejam medidas acertadas. E outra coisa, muitas frases sensatas. Por exemplo, o Roberto, acho que o nome dele é Rogério Marinho, é um ministro do Bolsonaro, falou muito bem, gente. Ele disse o seguinte: olha, antes da gente começar a reunião, eu queria dizer que não existem verdades absolutas, que nunca o mundo experimentou algo parecido no século, que qualquer dogma religioso, científico, aqui vai ter que ser revisto. O mundo está experimentando e nós também vamos ter que se reinventar, analisar ponto a ponto, etc. Então tem pessoas sensatas no governo. Tá? Essa postura de só achincalhar aquela reunião, de só achincalhar o perfil do governo, só reforça o eleitorado, porque é exatamente isso que eles querem. Tá? No dia seguinte, lá na CNN, ele soube muito bem lidar com o vídeo, soube que a repercussão foi positiva para o eleitorado dele, e ele ainda disse, aproveitou logo o cenário, que o Moro tinha nomeado uma ministra que tinha pauta de esquerda, e ele exonerou a mulher para colocar outra pessoa. Aí nossa, fascista, nazista. Gente, quando o governo é de esquerda, ele não põe pessoas que tenham alinhavados na questão ideológica com eles. Quando o governo é de direita, ele vai botar todo mundo que está alinhavado com a questão ideológica dele. E isso é assim nos melhores países do mundo em relação ao desenvolvimento e em relação à democracia. Nos Estados Unidos você tem um partido republicano e democrata, um de esquerda e um de direita. Eles vão se revezando no poder desde 1803. Né? George Bush, Bill Clinton, Barack Obama, agora o Trump. E não é por causa disso que a gente vai só disparar ódio. Né? Por quê? É bem-vindo numa democracia o contraponto, a dialética. Né? Nunca se tinha falado em relativizar a lei de meio ambiente, nunca se tinha falado de acabar com minorias e tal.
Agora sim, essas ideias são repugnantes, são ideias, na minha opinião, equivocadas. Mas, a partir do momento que a gente só dispara tiro, o povo comum está se identificando com o discurso mais fácil, o discurso pragmático. Tá? Então, gente, vamos tomar cuidado, tá? Porque entendo que esse discurso de disparar ódio só fortalece aí o governo. E eu acho, sim, que a gente tem que entender que numa democracia existe divergência de opiniões. E mesmo aquelas opiniões absurdas, como as do Bolsonaro, foram as opiniões que fez ele se eleger. Ah, mas aí então ele vai acabar com a democracia. Gente, em nenhum momento eu vi ele falando que vai fechar Congresso, que vai convocar Forças Armadas. Em nenhum momento eu vi ele falando isso. Eu vi ele falando que eles têm que se posicionar contra a fala do ministro, contra a fala disso, contra a mídia, contra isso aqui. Mas isso também a esquerda fazia, gente. Né? Quantas vezes o Lula disparou contra a mídia? Quantas vezes a Dilma disparou contra um ministro? E essa questão dele falar palavrão sem polimento, ele foi eleito já nesse perfil. O povo gosta dele por causa disso. Né? Então a gente tem que ficar muito preocupado com essa demonização do pensamento diferente do nosso. Né? A gente demonizar quem pensa diferente da gente. É para isso que existe, gente, o judiciário. É para isso que existe o Congresso. O judiciário faz controle de constitucionalidade. E várias medidas do Bolsonaro já teve controle de constitucionalidade. A própria nomeação do Ramagem. O Congresso Nacional também faz um controle prévio e abstrato e político de constitucionalidade. Então as coisas não vão ser empurradas assim goela abaixo. A gente tem uma carta magna que o Bolsonaro na reunião disse respeitar. E embora muitas medidas deles atropelem essa carta magna, vão ter que passar pelo Congresso e pelo STF. E ainda tem os movimentos sociais, ainda tem outros instrumentos, né, que a gente pode fazer para derrubar essas ideias, mas não demonizando as ideias.